caro aluno, voltamos mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso estudo do nosso curso de Direito Penal Militar, visando a sua aprovação em carreiras militares. Eu quero de antemão dizer para você aqui, ó, você esse ano vai ser aprovado, vai tomar posse no seu concurso. Fala amém aí onde você estiver, ok? Vamos dar continuidade, porque a gente não tem tempo a perder, não temos tempo a perder. Vamos iniciar o nosso estudo, reiniciar o nosso estudo, ok? Já bebeu aquela água, já tomou aquele café? Deixa eu te dar um conselho, faz a garrafa de café, deixa ela do lado do seu computador e vai tomando devagarzinho aí para não dar sono. Você viu que tá dando sono, você toma um golinho de café, beleza? Um abraço aí, vamos junto, tamo junto aqui. Acompanha comigo na tela. Artigo 30. Artigo 30. Fala o seguinte, ó, disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos da sua definição legal. Que definição legal é essa, professor? Aquele, ó, que eu falei para você, a majoritária, tripartite. Crime é fato típico, ilícito e culpável, tá? Ó, essa definição legal do conceito analítico de crime. Tentativa. Disse o crime, inciso 2, tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Alheias à vontade do agente. Sobre o Instituto da Tentativa, é a mesma coisa também aqui, ó, do Código Penal Comum, tá? Iniciada a execução. Que execução é essa, professor? Acompanha na tela aí na parte de cima, olha aqui, ó. O iter criminis, que é isso, professor? No Código Penal você vai estudar também, tá? Então, como ele é a mesma coisa, não vamos delongar nesse assunto. É o caminho do crime, esse é o iter criminis. Só para a gente entender aqui. O caminho do crime é a cogitação e preparação que, em regra, não são puníveis, tá? Não são puníveis. Cogitação, preparação, execução e consumação. Então, quando fala assim, ó, iniciada a execução, é aqui, ó, no caminho do crime, tá? Não se consuma, então não chega a se consumar, que é a consumação, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, como é alheia à vontade do agente, ele não se consumou o crime, não foi porque ele não quis, foi porque uma situação de fora fez com que o crime não se consumasse, ele não prosseguisse com os atos de execução até que o crime se consumasse, ok? Eu falei para você que nós iríamos trabalhar somente com aquilo que seria diferente, foi ou não foi? Então, olha só o que o parágrafo único do artigo 30 do Código Penal fala, ó. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de grave isso aqui, ó, excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Olha para mim aqui, rapidinho. No Código Penal Militar é possível aplicar a pena do crime consumado em situação de tentativa. Como assim, professor? Mas o crime não se consumou, porque na tentativa, o próprio instituto, o próprio dispositivo penal, ele prevê que o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. E o senhor está me falando que no Código Penal Militar, em situação de tentativa, pode ser aplicado a pena do crime consumado? Pode. Ó, em situação, olha na tela aí, ó, de excepcional gravidade, ok? Aí eu vou te falar uma coisa. Sobre a tentativa, olha para mim aqui. Sobre a tentativa, o Instituto é igual. As regras são semelhantes ao Código Penal Comum. Se o examinador ele vai te perguntar aquilo que é igual, não vai. Por isso que eu quero que você grave, que chame sua atenção. Estou chamando sua atenção para esse parágrafo único, para essa situação, porque provavelmente, se eu fosse examinador, eu colocaria isso aqui na sua prova. Tá? Porque às vezes a gente lê e passa despercebido. Mas eu estou chamando a sua atenção para facilitar o seu estudo, porque eu quero que você seja aprovado. E que quando cair uma questão sobre essa, de Código Penal Militar a respeito do Instituto da Tentativa, que você consiga resolver a questão e com êxito. E acerta a questão, tá? Vamos prosseguindo. Então, como eu falei para vocês aqui, ó, tentativa são as mesmas do Código Penal, tá? Observando só a questão do parágrafo único. A redução da pena
em razão de sua não consumação, é em regra operada em função da extensão do iter criminis, também já comentei. Aí olha só, se a pessoa estava iniciando a conduta, o juiz pode aplicar a diminuição no grau máximo. Se a pessoa já estava quase terminando, a pena não deve ser diminuída tanto assim, dentro da extensão do iter criminis. Como eu falei para vocês, ó, a questão do parágrafo único é uma manifestação da teoria subjetiva, que leva em consideração para justificar a punição da tentativa apenas a vontade do agente. Então, a possibilidade de punir a partir do momento que o agente ingressa na fase de preparação. Então, por isso que, como leva somente em consideração a vontade do agente, então, de acordo com a gravidade da conduta, pode-se aplicar a pena do crime consumado. Ok? Então, como eu já tinha falado, para você não esquecer, o Código Penal Militar autoriza, nos casos de tentativa, a aplicação da pena do crime consumado quando a conduta for excepcionalmente grave. Você está comigo aqui? Beleza? Tranquilo? Então, sobre a tentativa no Código Penal Militar, eu quero chamar a sua atenção para a autorização que o Código Penal Militar dá para o juiz de aplicar a pena do crime consumado em situações de tentativa. O restante é tudo igual ao Código Penal comum, ok? Vamos avançar no nosso estudo aqui. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Olha só, vem comigo, olha só o que o artigo 31 fala. Isso que é legal demais a gente estudar, presta atenção. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Primeiramente, nós vamos estudar, ó, desistência voluntária. Desiste de prosseguir na execução. Isso aqui é a desistência voluntária. Então, olha na tela, o agente desiste voluntariamente de prosseguir com os atos executórios. A desistência deve ser voluntária e não precisa que seja espontânea. Olha para mim aqui, olha para mim, vamos falar sobre a desistência voluntária. Deixa eu falar com você aqui com um exemplo, fica mais claro. Presta atenção. Eu quero matar o Natanael. Quero matar o Natanael, que é o nosso câmera aqui. Então o que eu faço? Peguei a minha arma, a minha intenção inicial de matar o Natanael, porque ele falou que Naruto é melhor que Dragon Ball e eu não concordei. Então vamos lá. Vou matar o Natanael. Cheguei e falei pra ele, eu não concordo com você, Dragon Ball é melhor. E ele me viu. E eu comecei a atirar no Natanael, ó, pá, pá. Efetuei 3 disparos. Aí eu pensei, falei, rapaz, eu acho que ele tem razão. A partir desse momento, eu parei, guardei a minha arma e fui embora. Desisti voluntariamente de prosseguir o quê? Com os atos executórios. Você entendeu? Foi de forma espontânea, mas não precisa ser de forma espontânea. Eu quero chamar a sua atenção para isso, ok? Como assim espontânea? Porque espontaneidade ocorre de uma ideia que parte de mim mesmo. Então eu pensei, falei, poxa, eu acho que ele está certo, eu acho que realmente Dragon Ball é melhor. E nesse caso, eu desisti dos atos executórios. Aí, o que o artigo está falando? Que eu só respondo pelos atos já praticados. Não, a minha intenção inicial era de matar. Então, eu posso pensar, se eu penso assim, professor, mas era tentativa. Não estamos falando de tentativa. Eu desisti voluntariamente de prosseguir na execução. Por que não configura a tentativa? Porque a tentativa, eu não consumo o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente. Na desistência voluntária não tem circunstância alheia. Eu desisti voluntariamente. Partiu de mim mesmo. Tranquilo até aqui? Você conseguiu compreender? Ok? Então essa é a desistência voluntária. Tá tranquilo até aqui? Então olha só. Sobre desistência voluntária é isso. Lembra do exemplo, tá? Lembra desse exemplo que você nunca mais vai errar uma questão sobre desistência voluntária na sua prova, tá? Arrependimento eficaz. Também está no mesmo artigo. E o que quer dizer o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz também tem que ser de forma voluntária. Mas vamos para a tela aqui para a gente entender o que traz esse instituto. Olha só. Ó, na desistência voluntária, o agente finaliza os atos executórios e se arrepende.
passando a praticar atos contrários à consumação, com a intenção de que esta não ocorra. Olha para mim aqui, vem comigo aqui na tela. Você viu que são institutos que são parecidos, mas nós temos uma situação diferente aqui. Na desistência voluntária, eu comecei a atirar no Natanael e pensei, não, eu acho que ele está certo. Desisti voluntariamente e saí. Tá? Ah, eu acertei as nádegas do Natanael, acertei um tiro no Natanael. Ele vai morrer com um tiro da nádega? Não. Por quê? Porque ele faz academia, malha aquela parte dos glúteos, então é bem fortalecido. Eu vou responder tão somente por uma lesão corporal ali, ok? Agora, no arrependimento eficaz, utilizando o mesmo exemplo, atirei no Natanael, pá, pá, e o Natanael começou a correr. E eu acertei um tiro no Natanael, entendeu? Acertei um tiro no Natanael, na barriga, abriu aqui, começou a sair o intestino do Natanael, e eu penso assim, aí passa um carro de som, né? Passa um carro de som cantando aquela música, Senhor, eu nasci pra te falar de Deus, entendeu? E aí eu lembrei, falei, cara, o que que eu fiz com o cara ali? Não é pra fazer isso. E eu fui lá no Natanael, comecei a colocar o intestino dele pra dentro, já liguei pro SAMU, me ajuda, o cara tá morrendo e tal. Comecei a fazer massagem cardíaca, porque ele tava perdendo a respiração. Ali comecei a fazer massagem, boca a boca eu não fiz não. Entendeu? Fiz só aquela massagem ali. Dependendo do boca a boca, o Natanael vai morrer. Mas vamos, olha assim, o que eu comecei a fazer aqui nesse exemplo? Eu comecei a ter condutas, né, contrárias à consumação do crime. O meu intento inicial era matar o Natanael. Só que eu comecei a ter atos contrários. Eu liguei para o SAMU, eu coloquei as tripas dele para dentro aqui, né? Comecei a colocar as tripas dele, comecei a fazer a massagem. Beleza até aqui? Então, o arrependimento eficaz tem essa característica, que é o quê? Eu ter conduta contrária ao meu intento inicial. O meu intento inicial era matar. Acertei o tiro. Mas aí eu comecei a tentar estancar o sangue, né? Como eu falei para vocês. Então, o arrependimento eficaz se configura por causa disso. Atos contrários à consumação do meu intento inicial. Atos contrários à consumação do crime, ok? Agora vem para a tela aqui. Tanto no arrependimento eficaz quanto na desistência voluntária, o agente só responderá pelos atos já praticados, ok? Agora, outra coisa, para fechar aqui sobre esse assunto. Se, na situação aqui que eu falei para vocês, nos dois casos, da desistência voluntária ou do arrependimento eficaz, o Natanael vem a falecer, eu respondo pelo homicídio, ok? Eu respondo pelo homicídio. Então, eu respondo só pelos atos já praticados, se ele não morrer. Nos dois exemplos que eu dei, se ele morrer, eu vou responder pelo homicídio. Não há que se falar em desistência voluntária e nem arrependimento eficaz. Ok? Beleza? Não vai esquecer, hein? Não vai esquecer. Lembra do exemplo. Vamos passar aqui. Olha só. O artigo 32 do Código Penal Militar traz a previsão também do crime impossível. E ele fala o seguinte, olha o que o texto fala. Acompanha na tela comigo aqui, ó. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Nenhuma pena é aplicável. Então estamos diante do crime impossível. O que eu trouxe para você aqui para ficar mais fácil a compreensão quando você estiver lendo esse artigo? Às vezes você vai ler esse artigo na sua casa sem a aula da Faculdade Realiza que está te preparando para a sua aprovação. Provavelmente você vai ficar um conteúdo vago ali. Mas presta atenção, o que é ineficácia absoluta do meio? Ó? Ineficácia absoluta do meio é um exemplo aqui que fica mais fácil. Quando alguém auxilia com uma arma de brinquedo um suicida. Né? O cara quer suicidar e eu estou auxiliando ele ali com a arma de brinquedo. Olha para a tela aqui, olha para mim. Deixa eu te falar um negócio sobre o suicídio. O suicídio, ele é punível? Quem suicida, ele pode ser punido pelo direito penal? Não. Primeiro porque a morte do agente é uma causa de extinção da punibilidade, nós vamos estudar logo à frente. E segundo que o direito penal, ele tutela bens jurídicos de terceiro. Então, pelo princípio constitucional da lesividade, o direito penal não pune o autoflagelo.
ok? A respeito do suicídio, o que o Código Penal prevê? No caso, a instigação, induzimento e auxílio ao suicídio. Então, nesse caso aqui, é um crime que é impossível, porque o meu auxílio não vai fazer com que ele suicida, entendeu? Ele não vai conseguir suicidar, não vai conseguir se matar com uma arma de brinquedo. Por isso que é ineficácia absoluta do meio, beleza? Agora, vem para a tela aqui para a gente acompanhar. Absoluta impropriedade do objeto, ó. Ocorre quando uma pessoa utiliza uma arma de fogo para atirar num cadáver. Olha só. Vem para a tela aqui comigo de novo. Deixa eu falar com você aqui. Professor, o senhor falou atirar num cadáver. É aquela expressão de matar o morto. Lembra disso? Então, vem comigo aqui, presta atenção. Você atirar num cadáver não configura crime. Por quê? Porque o direito penal não tutela cadáver. O direito penal tutela a vida, né? Tutela a vida. Então, se já está morto, então é um objeto impróprio, né? Tem uma impropriedade do objeto, então o crime ele é impossível. Não tem como você matar o morto. Professor, mas eu lembro, em alguma vez eu já vi um professor falando, já vi em alguma aula, já vi no YouTube que é crime e tal questão de cadáver, professor. O senhor está equivocado. Não tem. Que é uma previsão no Código Penal que chama vilipêndio ao cadáver. Vilipêndio ao cadáver. Vilipêndio ao cadáver, deixa eu dar um exemplo aqui que você nunca mais vai esquecer. Vamos dizer que você, né, trabalha como auxiliar de autópsia no IML da sua cidade. E você está de serviço no dia, chega um corpo lá de uma jovem de 19 anos de idade, acabou de chegar, tá quentinho o corpo. E aí você olhou, não tem ninguém olhando, você pratica relação sexual com o cadáver. Isso é vilipendiar o cadáver, você entendeu? A família descobre e você vai ser processado por vilipendiar aquele cadáver. Tranquilo até aqui, só para ficar bem claro, para a gente esgotar os comentários e você não ficar com nenhuma dúvida, tá? Volta na tela aqui, que tem mais uma previsão de crime impossível, que é a respeito da súmula, ó, 145 do STF, que fala que não há crime, ó, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, também é um exemplo de crime impossível, a questão da preparação do flagrante. Ok? Se cair na sua prova, você já sabe que não existe crime, tá? Vamos avançar no nosso estudo. Olha, o artigo 33 traz sobre a culpabilidade. Então, diz-se o crime, acompanha na tela comigo, doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, é dolo, ele quer que aquilo aconteça, que o crime aconteça. Culposo, quando a gente, deixando de empregar cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Então, no caso do crime culposo, em regra, é o que está falando, inclusive, no parágrafo único do dispositivo, em regra, o crime ele é praticado dolosamente. Então, quando a gente fala de crime culposo, tem que estar previsto no tipo penal a modalidade culposa, tá? Porque, em regra, a gente pratica crime de forma dolosa. E, como eu falei para vocês já na aula anterior, o dolo e a culpa no Código Penal Militar fazem parte da análise da culpabilidade, que é a questão da teoria causal, tá? Mas alguns comentários sobre culpabilidade para que você possa melhorar o seu entendimento. Eu trouxe para você aqui, ó, espécies de culpa. Nós temos duas culpas, que é a culpa inconsciente e a culpa consciente. Qual que é a diferença entre as duas? A culpa inconsciente é a culpa sem previsão. Ele não prevê o que era previsível no caso concreto. Essa aqui é tranquila. A culpa é a culpa normal, né? Eu achava que... Nossa, eu não acredito que isso aconteceu, né? Então essa é a culpa inconsciente. E a culpa consciente? É a culpa com previsão, acompanha na tela. O agente prevê o resultado, olha só a diferença, e continua com o seu comportamento. Por quê? Porque ele acredita sinceramente que o resultado não acontecerá. Então, a culpa consciente, ele prevê o resultado, mas ele acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer, ok? Então, só cuidado com a culpa consciente,
Cuidado aqui com a culpa consciente. Por quê? Porque ela pode ser confundida, na sua matéria de direito penal você vai estudar, com o dolo eventual. Como que a gente faz para diferenciar a culpa consciente e o dolo eventual? É aqui, ó. O dolo eventual, acompanha na tela comigo. O dolo eventual, o agente também, ó, prevê o resultado. Prevê o resultado, assim como na culpa consciente. Só que ele assume o risco de produzir. Então, essa é a diferença. A culpa consciente, o agente acredita sinceramente que o resultado não vai acontecer, ele prevê o resultado, mas acredita que não vai acontecer. E no dolo eventual, o agente ele prevê o resultado, só que ele assume o risco de produzir aquele resultado, ok? Por isso que não se confunde, tá? Ok até aqui? Então, sobre a culpa, era isso que nós tínhamos para falar. Vamos avançar no nosso estudo. Olha só, também temos a previsão sobre os erros. O que é erro, professor? Casar é um erro? Não, eu sou casado, bem casado. Minha mulher não vai assistir essa aula, eu imagino. Mas tem gente que fala que casar é um erro. Por quê? Porque o que é um erro? O erro é a falsa compreensão da realidade. É ou não é? Então, quando você está ali namorando, tá noivo, né? Eu não sei se o meu câmera é casado também aqui. O Natanael aqui que tá me ajudando aqui também é casado. E quando a gente está namorando e a mulher, não, amor, você pode jogar bola, eu não me importo não, vou com você, até vai. Mas depois que casa, brother, ó, reclusão. De 30 a eternamente, tá? É a pena de reclusão. Brincadeira aí, mas casamento é uma benção, mas vamos lá. Vamos pro nosso assunto aqui, era só para quebrar o gelo aí. Eu sei que às vezes você tá meio cansado, mas fica tranquilo. As videoaulas vão te ajudar, o material de apoio vai te ajudar e a leitura do dispositivo também vai te ajudar bastante. É muito importante você casar esse estudo dessa forma para que a gente consiga, para que você consiga a sua aprovação. Ah, outra coisa também. Resolva questões, tá? Resolva questões e não canse de resolver questões, porque a prática é que leva à perfeição. Resolva muitas questões que no dia da prova vai cair, as questões que vão cair na sua prova, na prova do seu concurso, são as questões que você já resolveu quando você estava estudando. Vamos lá, erro, artigo 35, erro de direito, o que fala? Acompanha na tela. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei. Consiste no falso conhecimento da norma jurídica. É o erro sobre a ilicitude do fato. Olha só, isso aqui é interessante porque a pena pode ser atenuada ou substituída. Já deixei aqui para você gravar, tá? Olha o exemplo aqui. Tem um exemplo aqui. Quando uma pessoa se apropria de objeto de outro acreditando que tal conduta não é criminosa. Vem comigo na tela aqui. É um exemplo prático. A gente está aqui gravando, mas tem aqui o meu celular e tem o celular do Natanael, que é o nosso câmera aqui, fera, que está nos ajudando. E aí, o celular dele é igual ao meu, a capa dele é escura igual a minha e tudo, e eu tô com o meu celular no bolso, mas eu tenho o costume de deixar o celular em cima da mesa. Vamos dizer que nós acabamos a gravação aqui, eu peguei o celular do Natanael, botei no bolso e fui embora. Se nós formos analisar tão somente a conduta, eu cometi um crime de furto. Só que, na verdade, foi por erro. Por quê? Eu apropriei do objeto dele acreditando que era meu. Você entendeu? Então, é um exemplo aí de erro de direito, tá? Agora, no que diz respeito ao Código Penal Militar, agora acompanha na tela aí, o agente não pode alegar erro de direito quando cometer crimes contra o dever militar. Olha o exemplo aqui, ó, deserção. É impossível um militar não saber que deserção é crime. É impossível, tá? Então, nesse caso, ele não pode alegar erro de direito. Beleza? Vamos avançar. Erro de fato. O artigo 36. O que fala? Fala o seguinte, ó, é isento de pena. Agora aqui ele é isento de pena, a gente não está falando de pena atenuada, tá? Ó, é isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável, excusável quer dizer inevitável, já está aqui no seu material, a inexistência de circunstância de fato que o constitui, ou a existência de situação de fato que tornaria a ação
legítima. Ó, um exemplo de erro de fato é quando um sentinela atira em um colega de farda que estava tentando pregar uma peça. Então, quando o sentinela, olha para mim aqui, ó, olha para mim na tela. Quando o sentinela está lá no serviço, ele está com atenção total. O sentinela da guarda, aquele que fica lá, às vezes ele fica na guarita. Aí, às vezes, o colega dele lá que está trabalhando no mesmo turno dele quer fazer uma piadinha, quer fazer uma gracinha, né? Então, o que acontece? O sentinela, ele tem autorização de atirar em situação de invasão do quartel. Se ele sentir que o quartel está sendo invadido, é missão, é dever dele, ele está ali para isso. Então, o cara, o colega dele lá, tá lá o soldado sentinela e vai querer pegar uma peça nele. Esconde de trás de uma moita ali, e ele tá ali e começa a balançar a moita, e aí ele fala, lança a senha, e o cara não lança, fica fazendo graça, ele vai lá e pá, dá 3 disparos. Por quê? Ele tá agindo com um excludente de ilicitude, entendeu? Só que, na verdade, não era o invasor, era o colega dele fazendo gracinha. Nesse caso, ele cometeu um erro de fato. Só que, como eu falei para vocês, ó, ele é isento de pena, ok? Ele é isento de pena. Por quê? O erro de fato tá aqui no nosso quadro aqui embaixo, ó. Acompanha na tela aí, ó. O erro de fato, ele exclui o dolo, tá vendo, ó? O erro de fato, ele é semelhante ao, eu coloquei o quadro exemplificativo. O erro de fato também exclui o dolo. Só que no Código Penal, o dolo faz parte da conduta. O dolo faz parte da conduta. Como faz parte da conduta, exclui o fato típico. Se exclui o fato típico, exclui o crime, tá? Então, exclui o dolo, no Código Penal, exclui o crime. No erro de fato, ele exclui a culpabilidade, porque o dolo, ele tá no... o dolo, na verdade, ele tá na culpabilidade. Exclui o dolo, mas a análise do dolo ela é feita no Código Penal Militar na culpabilidade. Por isso que tá aqui, ó, o erro de fato exclui a culpabilidade. E quanto ao erro que nós estudamos anteriormente, que é o erro de direito, tá? O erro de direito, como eu falei para vocês, a pena pode ser atenuada e é semelhante ao erro de proibição no Código Penal Militar, que os dois são erros sobre a ilicitude do fato, que exclui a punibilidade ou reduz a pena. Ok? Um quadro explicativo para você não confundir, questão sobre os erros que compõem o tipo, né? Elementos que compõem o tipo e elementos sobre a ilicitude do fato. Ok? Vamos avançar aqui. Vamos avançar para a gente finalizar sobre o erro e a gente finaliza o nosso bloco, a nossa aulinha aqui. Erro culposo, só para a gente comentar rapidamente. Acompanhe na tela comigo. Ó, se o erro deriva de culpa, a este título, que título? Título de culpa, responde o agente. Se o fato é punível como um crime culposo. Professor, não entendi. Lembra que eu falei para vocês que o crime a gente comete, em regra, a gente comete o crime de forma dolosa? Pois é. Então, o erro culposo, ele só é punível se houver previsão de crime culposo. Professor, e se não tiver previsão de crime culposo e houver um erro culposo? Então é fato atípico, beleza? Fato atípico. Erro provocado. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime, a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Então, quem provoca o erro, o terceiro provoca o erro, quem vai responder pelo crime é o terceiro, tá? É o terceiro e não o agente que praticou a conduta ali, o autor, né? O que praticou a conduta principal, tá ok? Erro sobre a pessoa. Vamos aqui, ó. Quando a gente, por erro de percepção ou no uso dos meios ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra. É um erro sobre a pessoa, né? Querer atingir uma pessoa, atinge outra. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. O agente pratica a conduta contra a pessoa diferente daquela que tinha intenção de atingir. Nesse caso, responde, né? Como se tivesse atingido a pessoa desejada. E o erro sobre a pessoa, ele pode ser, acompanha na tela comigo, ó, por erro de percepção, erro nos meios de execução e erro quanto ao bem jurídico. Olha só, o que quer dizer o erro de percepção? O que ele traz pra gente? É quando a gente confunde a vítima com outra pessoa e contra ela pratica a conduta. Pratica a conduta. Olha comigo aqui, olha pra mim, na tela. Vamos falar um pouco sobre esse erro sobre a pessoa e por que ele é importante. Deixa eu falar com você aqui, ó. Nós vamos no quadro aqui rapidinho. É agravante, nós vamos estudar sobre isso, mas é agravante quando
o crime ele é cometido contra essas pessoas aqui, ó. Você vai gravar, vai colocar no seu caderno. Que é o CAD. Quem é esse CAD, professor? Quem é essa pessoa? CAD é o cônjuge, ó. Cônjuge. O ascendente. Ascendente. O descendente e irmão. Então ela é agravante, tá? Agrava a pena. O que esse artigo está falando do erro aqui, ó? Você lembra que eu falei para você que o erro sobre a pessoa configura se a pessoa comete o erro, mas configura como se a pessoa atingida, que a pessoa desejada tivesse sido atingida. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu quero matar o meu irmão. E aí eu comprei uma faca, comprei uma arma, né? E fiquei sabendo que meu irmão estava lá na praça. De camiseta preta e um boné vermelho, sentado lá no banco da praça. Eu cheguei, já com o meu intento ali, louco, para matar meu irmão. E aí eu vi um cara com a camiseta preta e um boné vermelho sentado na praça. Fui lá e disparei 10 tiros nele. Ok? Disparei 10 tiros nele lá. Só que depois eu olhei, não era meu irmão, era um cara que tinha as características físicas semelhantes, mas eu matei o cara. Só que o que está acontecendo aqui? Eu cometi um erro sobre a pessoa. Não matei meu irmão. Mas na hora que eu for processado e for julgado, é como se eu tivesse matado meu irmão. Ou seja, eu não matei o meu irmão, mas essa agravante aqui vai me acompanhar justamente por causa desse instituto do erro sobre a pessoa, tá? Então, no caso do erro, erro de percepção, tá? Acompanha na tela aqui. Erro no uso dos meios de execução, ó. É a falta de habilidade do agente. Opa. Aqui, aí. A falta de habilidade do agente, que foi o que aconteceu agora, a falta de habilidade do professor aqui, de trabalhar com slide. Mas olha só, é a falta de habilidade do agente em atingir a sua verdadeira vítima. Exemplo, o agente atira numa pessoa e acerta a outra, tá? E eu coloquei um outro exemplo aqui da dona Florinda acertando o Kiko. Olha para mim aqui, o erro do uso dos meios de execução. Tem 2 exemplos muito bons. Olha bem nos meus olhos aqui. Vamos dizer que o cara tem um problema ali de visão, tá? E ele vai atirar na pessoa, mas ele atira na outra. Beleza? É o erro. Ele atira em uma... Olhou para uma pessoa, só que o olho dele é trocado e ele acertou outra. Beleza? E no caso da dona Florinda acertando o Kiko, é aquele exemplo clássico. Todo mundo aqui que tem aí 30, 35 anos assistiu Chaves na infância. Então lembra de casos em que a dona Florinda ia acertar o seu Madruga abaixava e acertava o Kiko, né? Então esse é um exemplo interessante dos meios de execução, tá? Acompanha na tela aqui, pra gente finalizar. É o erro quanto ao bem jurídico, olha só. Erro quanto ao bem jurídico. Se por erro ou outro acidente na execução é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente, responde este por culpa se o fato é previsto como crime culposo, tá? Mesma coisa do anterior que a gente falou. Olha só o exemplo. Eu jogo a pedra no carro da vítima com a intenção de depredar seu patrimônio. Quase que não sai, né? Volta. Depredar seu patrimônio. E acabei acertando o motorista. Então, o erro quanto ao bem jurídico. Eu queria, na verdade, atingir o bem jurídico dele, que era o patrimônio, e acabei cometendo ali uma lesão corporal. Beleza? Tranquilo? Ó, galera, mantém o estudo, mantém firme aí, tá? Vai lá tomar um café, tomar uma água e vai ao banheiro, lava o rosto e volta concentrado para nossa próxima aula, beleza? Até mais, tchau!